Olá pessoal, eu sou o Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. São 15 horas pelo horário de Brasília. Hoje trago aqui a previsão astrológica para a próxima semana, que vai do dia 8 a 13 de fevereiro. É a semana da Lua minguante em Escorpião. Vai ter como temas principais as perseguições, rupturas e finalizações muito dramáticas. E isso pode acabar aí custando o fim de muitas pessoas, seja ela no sentido figurado, seja ela no sentido próprio da palavra. E tudo vai depender do contexto em que esse astral vai cair no mapa de cada pessoa, de cada instituição, de cada território. Então, vamos para a análise, porque hoje tem bastante estrelas para a gente dizer aqui que estarão ativadas para esta próxima semana e que vai estar bem pesada também, tá? Então, vamos começar aqui pelo domingo, né, em que a Lua inicia sua jornada aqui pelo signo de Escorpião, quadraturando Plutão e Marte. A dupla arrasa tudo. Aqui está a quadratura com os dispositores dela. Então, essa quadratura está bem perigosa, bem tensa, já indicando que podemos aí abrir a semana com alguma notícia muito impactante, alguma notícia drástica de finalização, de morte de coletividade. Então pode ser, de repente, algum evento catastrófico que leve muitas vidas, leve uma coletividade, um grupo de pessoas. E isso vem a marcar a semana. Não é brincadeira essa quadratura. Não é brincadeira. Eu já falei dessa conjunção aqui, que agora já está separativa. Não há mais conjunção aqui entre Plutão e Marte, pelo menos. Mas a quadratura da Lua está favorecendo ainda para um clima muito tenso neste domingo, tá bom? Ainda temos a Vênus e Mercúrio aqui, né? A Vênus no final de Aquário, Mercúrio no início de Peixes, quadraturando ainda Urano em Touro. Então, lembrando dos vídeos anteriores, quando eu falei de golpes, né? O risco de se tomar golpes, principalmente financeiros, né? Perdas de dados, invasão de dispositivos, problemas com senhas. Então, tudo isso ainda vai continuar nesta semana, principalmente essa primeira metade de semana aqui, por conta desses dois planetas ainda quadraturados com Urano. Então, a Vênus ainda, principalmente com a parte financeira, ainda continuará pela semana, mas o Mercúrio, pelo menos essa primeira metade, depois ele vai desfazer essa quadratura, tá? No entanto, ele ainda continuará em muita debilidade. E aí, quais as estrelas que estarão ativadas para este domingo? Além da Algol e da Chet, que a gente sabe que estão ativadas, as estrelas malignas, né? E a Ged Prima também, que é uma estrela bem chata, já também tratei dela no outro vídeo de previsões semanais. Ainda teremos Albali, ativada aqui por Marte, que vai falar de perseguição ou a morte também. A estrela Castra com o Sol vai falar de malevolência, destrutividade e temperamento incontrolável, tá? Isso aqui vai pegar muito, muito mesmo, por conta dessa quadratura que a Lua ainda vai fazer mais tarde entre o domingo e a segunda-feira. Então, grupos aí podem, de repente, serem surpreendidos por alguma pessoa louca que, de repente, venha a fazer aí um desatino, né? E aí temos também a estrela Enif, ativada por Mercúrio, primeiramente, né? Que fala de perigos de batalha. Depois ele vai ativar a estrela Antia, que é perigo de perseguição ou morte.
tá? Então, bem complicado. Veja que está coadunando com o que a outra estrela aqui, a Albali, está também ativada pelo Marte. Então, os dois aí falando da mesma questão, perseguições e até com resultado morte muitas vezes. E a outra estrela mais para o final do dia e até segunda-feira, que é a estrela Saudamalek, né, que fala aí de perseguição também, além de processos judiciais, destruição, destruição extrema mesmo, né? Veja que ainda com o Urano aqui ativado, pode ser uma ruptura muito grande aí, principalmente risco aí de transportes terrestres serem depredados, né? Infelizmente. A gente espera que não, mas um risco muito grande, tá? E de forma muito súbita e pena de mortes, tá? Então pode ser que de repente a gente veja aí algum caso em algum país aí que ainda adote esse tipo de penalidade, de alguém sendo aí finalizado de uma vez pelo o Estado, né? Principalmente lá pelas áreas de Oriente Médio, como Tailândia, né, Indonésia, ainda você vê em alguns países aí, de repente, tendo uma finalização mais drástica, né, de alguém. Quando o Mercúrio, por si só, ele atinge essa estrela aqui, Sadalmalek, ele vai falar de interesses ocultos e pesquisas críticas. É favorável também para amizade, mas aqui ainda vai ser muito pouco por conta que a Lua está fazendo trígono. Se for favorável para amizade, pode ser favorável de repente para conhecer alguém aí que seja da área do ocultismo, né? Considerando que a Lua ainda está em Escorpião, tá? Fala de sucessos com grandes empresas também. Não seria o caso aqui para esta semana, eu acredito. E também perdas por meio de serviçais, de servos, né, ou de quem é empregado, também pode acontecer isso, né, uma revelação, alguma coisa que de repente faça com que aquela pessoa que cometeu determinada coisa venha a perder seus negócios, né. E aí temos a Chat agora ativada, ela estava ativada por Netuno, né, que fala de questões inventivas, ocultas, psíquicas, também de perseguições, condições domésticas peculiares, acidentes diversos em grande quantidade, perigos de afogamento. Agora, com Saturno fazendo conjunção com essa estrela, temos aí as questões aí de mortes na infância, né? Então existe um risco, né, para mortes na infância. Também os problemas domésticos vão continuar, resfriados, tuberculose, existe maior propensão desses assuntos de repente aparecerem por esta semana, e morte também por afogamento ou acidente. Então veja que tanto Saturno como Netuno, eles se parecem em alguns pontos específicos quando ativam a estrela Chat, tá? Vou fazer um outro vídeo mais para frente somente desta conjunção Saturno-Netuno, que vai ser um problema, certo? Então, olha lá o que a gente vai encontrar pela frente. Seguindo aqui para segunda-feira, a Lua vai começar a fazer quadratura com o Sol aqui, iniciando a fase minguante, e isso aqui já começa a gerar muito mais conflitos. Veja que a tensão aqui com o Urano continua, ela vai começar a aplicar uma oposição que vai começar a gerar mais tensão, mais rupturas, mais emoções em reviravoltas, com sensação de reviravolta, de incertezas, e aí isso vai afetar uma grande coletividade. Vejam que a Lua em quadratura com o Sol, ela também já começa a aplicar uma quadratura aí com Vênus, que fala de muita irritação por parte de grupos. Então pode ser aí que tenha grupos aí que venham a fazer protestos, grupos aí que comecem a se formar para poder fazer frente a alguma questão que esteja aí perturbando esses, tá? Então vai ser bem complicado, bem puxado esta segunda-feira por conta desta quadratura em T.
né? Quais as estrelas que vão ser ativadas, né? A Lua vai ativar a estrela Unicalhar, que fala de imoralidade, acidentes, violência, perigo de veneno, tá? Então, se você de repente tem aí estrelas que falam de envenenamento no seu mapa natal, fique esperto, porque esse dia é mais propenso, tá bom? E se tiver alguma condição, alguma coisa assim muito suspeita, fica esperto para não cair nesse tipo de problema e você ser vítima, tá bom? Quando a Lua por si só também atinge essa estrela no calhar, fala de ambientes malignos, ódio às autoridades. Então, isso aqui é muito típico de grupos que vão se voltar contra alguma autoridade. É muito provável que isso aconteça. É um aspecto muito problemático para quem é autoridade em algum país aí, ou seja ela de qual poder que seja, porque vai ser bem puxado, tá bom? Intrigas, conspirações, banimentos, prisões, enforcamento, principalmente essas prisões e enforcamentos podem ser por conta de crimes que envolvam também o envenenamento. Tá? Quando essa estrela está ativada pela Lua, geralmente ela corresponde a esses tipos de assuntos, tudo bem? Então, vamos observar aí o que vai acontecer ao longo dessa semana. O Marte vai começar a fazer a conjunção com a estrela Armus, que fala de coisas desagradáveis, desprezos, instabilidade, reclamações e situações do contencioso, né, do que é judiciário também. E isso muitas vezes pode ser relativo a ações, né, coletivas, ações que sejam de interesses coletivos. Então pode ser que tenhamos aí também alguma ação nesse sentido, tá? No judiciário. E o Mercúrio aqui em Peixes vai fazer conjunção com a estrela Fomalhaut, que fala de muitas perdas, decepções, azar nos negócios, cartas secretas. Então muita gente aí escrevendo ou recebendo cartas secretas, isso pode acontecer, tudo bem? Então, e isso vai ser uma coisa que pode gerar tensão também, considerando que a Lua está iniciando aqui uma quadratura com o Mercúrio, já que ela vai adentrar em Sagitário, e uma tensão que ainda mesmo que se desfazendo com o Urano, tá? Então, muito cuidado agora. Calúnias, prisão, reputação pode ser danificada, né? Alguém pode receber aí também não só calúnia, mas sendo injuriado também, né? Ser difamado. Então, existem condições para tal, tá? Quando Mercúrio está em Peixes, está muito associado com mentiras, tá? Mentiras, invenções, alguém que fala alguma coisa, inventa uma história que não existe, pode acontecer isso, mas também pode ser aquela coisa de revelação, né? Então, alguém que revela algo que estava escondido, também pode ser isso, tá bom? Dificuldades domésticas e doenças de temas saturninos, né? Que seriam doenças do tema saturninos? Dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, isso pode, né, tornozelos, isso pode estar muito mais associado com Saturno, já que na astrologia médica, né, os planetas eles têm uma regência, né? Cada signo também corresponde aí a uma parte do corpo, né? Não vou adentrar aqui muito nisso, porque eu não tenho curso, não tenho conhecimento específico dessa parte da astrologia, tá bom? Mas seria mais ou menos nesse contexto, tá bom? E aí, a gente vai seguindo para o dia 10 da terça-feira, em que a Lua entra em Sagitário e ainda continua a tensão muito tensa, muito pesada aqui com o Urano, e quadratura agora com Vênus e Mercúrio em Peixes, né? Então veja que a Vênus adentrou já em Peixes, já mudou a configuração aqui, e as mentiras, as irritações já começam a passar para outras questões de espiritualidade, pode ser questões referentes
a, às pessoas que passam necessidade, referente às pessoas vulneráveis, né, ou animais vulneráveis também. Então isso também pode começar a haver aí uma tensão e tentar se criar aí, de repente, legislações mais severas, né, para poder fazer de repente aí uma coisa que proteja quem são os mais vulneráveis. Então os cachorros e gatos, por exemplo, que estão muito aí em foco nessa semana, depois do acontecimento com a orelha, pode aí haver alguma coisa nesse sentido, alguma legislação nova que vai ser muito debatido, vai haver muita mudança, revoga texto, né, acaba fazendo alguma emenda no texto e assim sucessivamente. Então veja que ainda há uma tensão aqui. E quais as estrelas serão ativadas nesse período? Né? O Netuno vai estar em Peixe já se afastando de Chet e aí começando a fazer conjunção com a estrela Kirby, que fala aí de perigo de rejeição por um amante. Aí poderia ser algum caso muito específico de alguém conhecido que tenha tido algum caso extraconjugal ou venha a ter e de repente acaba tendo alguma rejeição do amante ou acaba abandonando o cônjuge para ficar com essa amante. Pode ser também nesse sentido, tá? Não faria muito sentido para nós no contexto da astrologia mundial, né? A Lua vai estar conjunto com a estrela de Chuba, que fala de ataques repentinos e imoralidade descarada. Então, isso pode acontecer, principalmente aí contra religiosos, contra alguém que trabalha em faculdade, judiciário, operadores do direito, né? E vejam que essa Lua ela está oposta a Touro aqui com Urano, né? Então ainda a tensão é muito grande. O Marte vai estar fazendo conjunção com a estrela Dorso, que vai falar de perigos de picadas de criaturas venenosas. Então, aquele cuidado, né? Vai viajar, vai para algum lugar que está assim com infestação de escorpiões, de cobras, de aranhas. Cuidado, porque você pode ser picado por um bicho desse, né? Então, de repente, vai lá pegar o sapato, botou o pé direto e lá tá o bicho lá dentro. Né? E aí você é picado e aí tem que correr para o hospital e tomar a vacina contra, né, que tem um antídoto, né, contra esse bicho. Então verifica, bate o sapato, vê se não tem bicho lá dentro do sapato, né, vai mexer em coisas assim, entulhos, luvas, botas, toda a proteção necessária aí com os EPIs para poder fazer os trabalhos, porque senão vai correr o risco, tá bom? E aí o Sol com a estrela Nashira, que vai falar de superação do mal, né, que há alguma coisa, uma questão ruim que se torna de repente um sucesso, né, uma superação aí ou um aprendizado que vai ficar. Meio que vai ser meio na pancada, até porque o Sol está em quadratura com Urano, então ele começa a fazer essa aplicação aqui e isso pode nos revelar alguma questão de rebeldia, tá? De algum espanto coletivo, principalmente nas questões financeiras, tá bom? Questões financeiras ou alguma questão de temas alimentares também, tá? Então, bem puxado. E aí, vamos seguindo aqui para a quarta-feira. A Lua vai continuar em Sagitário, ela já não vai estar fazendo tanta quadratura assim com Mercúrio, né? Ela vai estar se desfazendo a quadratura com Mercúrio, né? Que fala de muitas mentiras, julgamentos apressados, né? Julgamentos muitas vezes sem sentido, mas ela vai fazer aqui um sextil aqui com o Marte em Aquário, que pode dar aí um bom aspecto referente no que tange a fazendo um protesto, né, pacífico, um protesto contra alguma questão do judiciário, contra alguma figura do judiciário. Nós estamos vendo aí um magistrado aí de um tribunal superior que está num escândalo aí que acabou fazendo algo que não devia com uma moça,
né, de 18 anos, e aí agora o CNJ vai fazer, vai estudar a respeito disso daí, vai fazer todos os procedimentos internos para fazer as apurações, né? Ou a pena máxima para um cara desse vai acabar sendo aposentadoria compulsória, infelizmente, né? Aí ele acaba ficando lá no hospital, fala que tá mal, né? Começa toda aquela história que a gente já conhece. E com esse sextil em Marte, pode ser que alguns grupos aí acabem aí trazendo uma repercussão para fazer um protesto contra essa figura, tá? Pode ser também contra alguma figura religiosa, protestos em faculdades também, isso está bem possível, tá? E aí, quais as estrelas que a gente que podemos ter aí ativadas, né? O Júpiter, aqui em Câncer, ele vai ativar a estrela Canopus, né, que fala de conservadorismo, também fala de transformação de algo ruim em coisa boa, então veja que isso converge com aquilo que eu tinha falado do Sol aqui com a Nashira, né, então existe uma convergência ainda aí, apesar que o Sol já vai estar aí, de repente, mais para o final do dia, fazendo conjunção com outra estrela. Mas o Júpiter por si só, com essa estrela Canopus, vai falar de questões de muito orgulho, a religião sendo usada de forma muito comercial, né? Então podemos ver alguma questão, né, nesse sentido. Muitas viagens, honras, promoção, só que essas honras que são feitas para alguém podem acabar sendo revertidas por conta de protesto do público. Então veja como isso converge, né? Então a Lua aqui insistiu com Marte. Então muitas vezes, vamos supor que em alguma casa legislativa aqui do Brasil, vão lá condecorar com uma medalha algum fulano, e esse fulano muitas vezes ele tem um passado ali muito sombrio, algo ali que ele, né, cometeu lá, que é muito suspeito, e isso vai gerar repercussão, e aí depois vão ter que tirar esse título dele, né? Então pode ser alguma coisa nesse sentido também. O Sol vai começar a fazer conjunção com a estrela Saldalsud, que fala de problemas e desgraça no geral, mas com o Sol ativando vai falar de interesses ocultos, psíquicos, riqueza por meio do sexo oposto, envolvendo litígios. Então pode ser alguma coisa aí de a pessoa se beneficiar por conta do seu cônjuge, né, na via judicial, por conta de separação de bens, alguma coisa nesse sentido também. E vai falar de harmonia doméstica, então ele tem esse lado positivo também, tá? Mas aqui ainda está complicado, porque a aplicação com a quadratura Urano está ficando cada vez mais forte, né? Está ficando cada vez pior com seu dispositor, tudo bem? E aí a Vênus vai fazer conjunção com a estrela Enif, falando de perigos em batalha, tá? Seguindo para quinta-feira, nós temos a Lua no finalzinho de Sagitário, quadraturando Saturno e Netuno aqui, ó. Então aqui a coisa pega, porque a Lua vai fazer conjunção com a estrela Etanim, que fala de desonra, queda, perda de prestígio, tá? Aqui pode ser alguma autoridade do judiciário perdendo, né, o seu posto, pode ser algum religioso que também acabe caindo em desgraça, pode ser também muitas vezes até a figura papal que venha a sair fora por conta de doença, de fragilidade, porque a Lua com Netuno fala muito de fragilidades, internações, né? A depressão aqui por conta do Saturno. Então não estranhe se de repente vier uma notícia aí de repente dizendo que o Papa se afastou, que o Papa de repente está no hospital, né? Apesar dele ser mais jovem do que outros papas, né, em exercício, mas isso é muito possível de acontecer, tá? Nessa semana, até porque a Lua vai passar aqui pelo último grau de Sagitário, que fala do grau do Papa, né? É um grau sabiano que fala do Papa. O Sol vai estar fazendo conjunção com a estrela de neve Alged, né? A de neve Alged, que fala de destruição e mortes.
mais especificamente vai falar de perda por amigos falsos, alta posição com queda final, perda de dinheiro e propriedade, e isso ainda é uma verdade por conta da Vênus aqui em quadratura com Urano. Então veja como existe aqui uma interligação de energias, tá? E preocupação com os filhos. Então, dependendo de como cair com o mapa de cada pessoa, pode haver uma preocupação aí maior com os filhos, também pode ser com os netos também, tá? Por alguma questão aí de amizades dos filhos, da amizade dos netos, tá? Porque o Aquário fala muito dos grupos, né? Daqueles que a gente se associa. A Vênus vai fazer conjunção com a estrela Ancha, que vai falar ainda também de perigo de perseguição ou morte, mas também vai falar muito de sorte, tá? Vai fazer depois conjunção com a estrela Saudal-Malek, que aí, nesse caso especificamente, vai tratar de questões mais favoráveis, né, para investigações ocultas, ganhos através de amizades também, tá? Então ela tem esse lado positivo da estrela quando ativada pela Vênus. Seguindo aqui para sexta-feira, no dia 13, a Lua já estará em Capricórnio, ainda fazendo quadratura com Saturno e Netuno, então quer dizer, podemos ainda, da mesma forma que na quinta-feira, na sexta-feira, termos aí operações policiais bem destacáveis, né? Que venham a prender gente que cometeu algum crime bem pesado, bem tenso, né? De tráficos principalmente. E aí, com a Lua aqui se opondo com o Júpiter, vai falar de questões de ilegalidade, principalmente com menores de idade, ou com mulheres também, tá? Ou questões domésticas, né? Algum crime dentro de ambiente doméstico, muito possivelmente, ou que tenha sido também em ambiente público, já que Capricórnio é ambiente público, mas que envolva questões maritais, né? Por conta da Lua aqui exilada, né? Praticamente. E aí, vamos ter aí a conjunção da Vênus com a estrela Fomalhaut, que vai falar de vantagens para atividades artísticas, casos de amores secretos. Então não estranhe se de repente aparecer isso, pode dar uma repercussão bem grande, porque está fazendo aqui um trígono com Júpiter, tá? Só que também restrição na vida, decepções e facilmente levado a erro, né? Então, o que seria isso? Levado a erro poderia ser no sentido de a pessoa ela tem um impedimento para casar. Então, primeiro, temos a restrição na vida. Restrição pode ser aqui no sentido amoroso, né, de felicidade aqui muitas vezes, mas muitas vezes a pessoa tem uma restrição porque ela já é casada. E aí pode configurar o crime de bigamia, né? É uma questão bem complexa também, né? Ou pode ser também induzida ao erro. Então a pessoa vai se casar com a outra e a pessoa não informa, o cônjuge não informa o outro que tem alguma condição essencial que o outro cônjuge deveria saber. Ele cometeu um crime muito reprovável na sociedade e ele não contou nada para o cônjuge. Eles se casaram, né? E isso é induzir o outro a erro, é induzir o outro a se casar, sendo que se esse outro cônjuge soubesse dessa condição, ele não casaria, né? E isso é um crime também, né? Você induzir ao erro aí, me parece que está lá no artigo 236 do Código Penal. Então, é indução ao erro. Então, complicado, né? Podemos ter alguma coisa nesse sentido. Pode não ser aqui no Brasil, pode ser em outro lugar do mundo, né? Não necessariamente aqui, mas eu estou dando um exemplo só para poder ficar claro, né? Ficar bem evidente aí. E aí, por fim, chegamos no sábado, com a Lua ainda oposta a Júpiter, falando ainda de negligências, de imprudências, de ilegalidades, né? Em todos os sentidos, e o Sol cada vez mais quadraturando Urano, trazendo aí a energia da rebeldia, do impacto, né? Aquela coisa das disrupturas do mercado financeiro também, né? Questões com bancos. Então, bem complicado mesmo, bem
tenso. E aqui a Vênus fazendo a conjunção com a estrela Deneb Age, que é mais favorável para a atividade artística e também para quem é escritor. Né? Veja que aqui a Vênus ela está, na verdade, sozinha, né? Ela não está fazendo aspecto com nenhum outro planeta. Né? A não ser um semissextil aqui com Plutão, então, de repente, uma escrita assim, com um pouco mais de intensidade, né? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? E até meio fantasiosa, porque ela também ainda faz um semissextil aqui com Netuno, né? Mas é um aspecto bem menor. E assim, vamos encerrando a semana, né? Então, tendo todo o cuidado aí, porque as rupturas podem ser drásticas, as finalizações podem ser complicadas, né? Geralmente lua minguante em Escorpião é aquilo que se encerra, aquele que são as finalizações, e vamos ver o que vai acontecer daqui nessa semana que vai adentrar, né? Inscreva-se, curta, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.